eles saírem, né? Amém, irmãos? Paz do Senhor para a igreja. Hoje nós vamos continuar a exposição da carta de Tiago. Amém? Não preciso dizer que eu estou nervosa, como todos nós subimos aqui. A gente passa tanto tempo, 2, 3 vezes quando sobe. E a solução não é parar não, irmãos, é vir mais vezes, tá? Infelizmente, a solução está em fazer mais. Eu acho que a sensação é de estar fazendo uma prova oral. Não sei se vocês já fizeram a prova oral. Deus, Ele nos ensina, ministra nossos corações e depois é como se Ele estivesse aqui, está ao nosso lado, dizendo, ok, vamos ver agora o que você aprendeu. E é isso que nós temos para ministrar hoje, aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Paizinho querido e amado, obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Senhor, como foi louvado aqui, Tu és o nosso respirar, Senhor. É cumprir a Tua vontade, é cumprir o Teu querer, Senhor, acima dos nossos desejos, acima das nossas vontades. Pai, eis-me aqui, Senhor, como um vaso de barro, portando aquilo que é de mais precioso nesse mundo, Senhor, como cada um de nós, Pai, que possuímos a Tua presença, o Teu Santo Espírito dentro de nós. Não permita, Senhor, que eu venha falar nada de mim mesmo, porque eu não tenho nada para oferecer, Senhor. Mas que a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações, do modo que Te convém, do modo que Te agrada, que sirva para o nosso crescimento, Senhor, que sirva para o nosso amadurecimento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, irmãos, Tiago capítulo 4, eu estou com a revista atualizada, não sei qual que os meninos vão colocar aqui. Nós vamos falar sobre a prova da fé, e o 4 fala sobre a fé provada através da humildade e da dependência de Deus. Pode colocar aqui os versículos 1 a 3, primeiro, pelo menos. Ou então sim, podemos ir de um de cada vez. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então, Tiago, ele continua aqui uma denúncia dos nossos pecados, nos confrontando, né, irmão, com quem nós verdadeiramente somos. E convocando a igreja, porque essa carta é para os cristãos, a manifestar a fé através do comportamento. Manifestar a fé através da nossa maneira de viver. Muitas vezes nós falamos muitas coisas sobre quem nós queremos ser, a imagem que nós queremos passar, mas o nosso comportamento é quem vai evidenciar se verdadeiramente aquilo que nós dizemos e aquilo que nós afirmamos ser são as nossas atitudes que vão botar em evidência se nós realmente somos ou não, né? Vai trazer a prova. E aqui no começo, Tiago ele vai falar sobre a origem, né? Então ele começa falando de onde vem as guerras e contendas que existem entre vós. Por que vocês estão brigando tanto entre si? Vocês, servos de Deus, igreja do Senhor, por que vocês brigam tanto entre si? E ele vai começar falando da origem disso, que é a maneira como nós resolvemos os problemas, né, irmãos? Então, se a gente tem na nossa casa uma infiltração, pintar a parede não resolve o meu problema, certo? Vai maquiar, não é a minha área, mas os irmãos aqui dessa área podem confirmar, em nome de Jesus. Vai maquiar o problema, mas não vai resolver. Eu posso raspar, emassar a parede, fazer tudo de novo, e isso ainda não vai resolver. Com o tempo, aquela infiltração vai continuar e vai voltar aquele problema todo de novo. Então, eu preciso saber o quê? A origem. Qual é a origem desse vazamento que está causando a infiltração, que está trazendo mofo para a nossa parede, etc. E aí, Paulo ele já começa dizendo, de onde vem? Não vem de fora. Está dentro de vocês. O problema está dentro de vocês. E é o que ele fala no versículo 1. De onde está vindo o problema entre vocês? Por que vocês estão contendendo uns com os outros? Porque o problema está dentro de vocês. Qual é a origem? Não é nos prazeres que militam na vossa carne. Como já ensinou Paulo, a guerra que existe dentro de nós.
não é nisso, não é na busca pela satisfação pessoal acima de tudo. E aí a palavra que ele vai usar aqui é a palavra que dá origem ao hedonismo, que é o quê? A busca e satisfação pelo prazer acima de todas as coisas. Então ele vai falar, não é por causa disso, não é porque você está infringindo princípios e leis para poder satisfazer a sua própria vontade. Não é porque você está disposto a passar por cima de tudo e de todos para satisfazer a si mesmo. Não é porque você está vivendo, olha o que nós vivemos hoje, uma repetição da mesma coisa, o culto ao eu, onde o que importa é que você seja feliz, independente de o que você precise fazer. Se você vai infringir princípios bíblicos, se você vai infringir os mandamentos do Senhor, nada disso importa. Então, o grande problema, Paulo ele vai dizer, não é o contexto, não são os romanos, os fariseus, os samaritanos, não é o fato de vocês terem vertentes diferentes, não é o fato de vocês acreditarem que um pode comer um alimento, o outro não pode. O problema não está aí, o problema está dentro de vocês. Essa é a origem do problema. São os vossos desejos egoístas. Ou seja, tem um campo de batalha dentro de cada um, que está se derramando na comunidade, que está se derramando no nosso relacionamento com o outro, no nosso relacionamento com o próximo. Então, ele vai falar que a origem das contendas está, e a gente tem o versículo 1, 2 e 3. Primeiro, nos prazeres egoístas, na busca da satisfação acima de qualquer coisa, que guerreiam dentro de nós, coordenam as nossas ações inutilmente. Aí a gente tem no 2, vocês cobiçam, matam, invejam e nada têm. Fazem, vivem a lutar e a fazer guerras, mas nada têm. Ou seja, estão cobiçando dentro de nós, lutando, estamos nos gastando de uma forma completamente inútil. E aqui ele pode estar falando sobre matar, tanto no sentido literal, porque havia mesmo algumas vertentes que eram mais agressivas, quanto no sentido figurado. A gente vai ter um ensinamento de 1 João, quando ele vai falar o quê? Qualquer que odeia o seu irmão é um homicida, é um assassino. Então, esses prazeres coordenam aquilo que nós estamos fazendo. Eles estão liderando o nosso comportamento. E tem uma frase do Spurgeon que fala, essa é a trágica ironia da vida vivida segundo os desejos mundanos e carnais. Ela nunca alcança o objetivo pelo qual dá tudo de si. Então, é uma vida fundamentalmente insatisfeita. Ele fala, vocês fazem, ultrapassam limites, fazem tudo o que querem fazer e, no fim, vocês não têm absolutamente nada. Vocês continuam correndo atrás do vento. É como se nós lutássemos o tempo todo e nunca alcançamos aquilo que nós desejamos. Até porque quando a gente chega ali, a gente já quer outra coisa, né? Quando a gente chega, alcançou aquilo que eu queria tanto, agora eu já tenho outro objetivo. Agora eu já tenho outras expectativas. Outros sonhos. O meu sonho era conquistar uma casa. Ótimo, conquistei, vou descansar. Não, porque agora eu tenho outro sonho. Agora eu quero outra coisa. Agora eu quero outra formação. Agora eu quero um carro melhor. E a gente vai constantemente buscando satisfazer os nossos desejos pessoais, buscando satisfazer o desejo do nosso coração. Então ele vai dizer, nada tendes. E ele termina com uma frase interessante nos 2. Nada tendes, porque não pedis. E aqui ele começa com uma grande denúncia desse capítulo, que é o quê? Autossuficiência. Sentimento de independência. Você acha que você pode fazer tudo por si mesmo. Pela sua própria força, pela sua própria vontade, vocês não pedem ao Senhor. Não comunicam ao Senhor. Quando a Bíblia fala, o Senhor Jesus ensinou que nós deveríamos o quê? Pedir e... Mas tem pessoas que pensam, eu não preciso pedir, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, irmãos, mas Ele quer se relacionar com você. Porque quando nós pedimos, quando nós oramos, nós temos a oportunidade de examinar a nós mesmos, de sondar o nosso coração. Nós precisamos apresentar ao Senhor. Orar e pedir ao Senhor indica o quê? Reconhecimento da dependência. Nós somos dependentes dEle. Quando ele fala da parábola do juiz Inico, fala o quê? Que aquela mulher vai bater na porta do juiz e enche a paciência daquele homem até que ele fala, tá bem, eu vou fazer logo o que você quer. Eu faço logo o que você quer. Irmãos, eu tomo esse ensinamento para mim de um jeito que você não faz ideia. Porque se o Senhor ensinou que nós devemos pedir, que até mesmo um juiz ímpio teria misericórdia e graça, que dirá o nosso Deus, compassivo e misericordioso, não vai se compadecer de nós ali todos os dias, falando, Senhor, me dá. Se for da tua vontade.
Hoje eu oro e peço, Senhor, se for da tua vontade, me dá. Se não for, tira de mim a vontade, por favor. Está difícil demais. Mas nós precisamos reconhecer. Eu ouvi uma vez o pastor Nicodemos falando, quando você pedir algo ao Senhor, experimenta falar com Ele dentro da palavra dEle, lembrando a Ele aquilo que Ele já prometeu. Era assim que Moisés falava com o Senhor, Senhor, lembra que você prometeu que não ia destruir o povo, o que as pessoas vão pensar se você matar esse povo? Lembra que você é um Deus fiel, é um Deus zeloso. E o Senhor é fiel a si mesmo e a sua palavra. Então Ele fala, traga a sua petição para dentro da palavra de Deus. Depois, explique por que você quer e de que forma o nome de Deus pode ser glorificado naquilo que você está pedindo. E aqui é uma forma de nós sondarmos o nosso coração. Nós vamos entender por que nós estamos pedindo aquilo e se realmente o nosso objetivo é a glorificação do nome de Deus. Porque esse deve ser o final do nosso desejo. Não deve ser a satisfação de nós mesmos, mas de que forma aquilo que eu estou pedindo para que o Senhor faça na minha vida vai glorificar e exaltar o nome dEle. De que forma isso que eu estou pedindo tem o intuito de glorificar e exaltar o nome do Senhor. E quando eu faço isso, eu percebo se os meus desejos são egoístas ou não. Se a minha vontade ela é egoísta ou não. E aí ele vai falar sobre isso no versículo 3, quando ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos prazeres. Então ele está falando, vocês nem pedem. Mas quando vocês pedem, vocês nem pedem direito. Vocês nem pedem. Quando pede cheio de egoísmo no coração. Como é que nós fazemos? Fazemos os nossos planos durante o nosso dia, definimos tudo o que nós vamos fazer da nossa vida, e no final do dia à noite fala, Senhor, perdoa meus atos, falhos, pensamentos, está aqui os projetos que eu fiz, me dá um visto aqui, por gentileza. É isso que nós queremos, simplesmente que Deus aprove os nossos planos. Nós não trazemos para Ele, nós não conversamos com Ele, nós não buscamos a vontade dEle. Nós pedimos e queremos que Ele simplesmente satisfaça. Não existe um relacionamento. Então, muitas vezes, quando aquilo que nós pedimos ao Senhor não é realizado, é porque a intenção do nosso coração ela é egoísta. E aí, por isso que nós precisamos analisar a nós mesmos. Destrinchar aquilo que nós temos pedido ao Senhor. Não é só dizer, Senhor, eu quero, tá, mas por que você quer? Para que você quer? Qual é o objetivo real disso? É para se sentir melhor, mais satisfeito? Para se sentir superior a outras pessoas? É para esbanjar, é para esquecer de onde você veio, para esquecer quem é o Deus da sua vida? Por que você quer? Para que você quer? De que forma o nome do Senhor vai ser glorificado? Então, essa é uma das razões para que as nossas orações não sejam atendidas. Essa palavra esbanjar é a mesma que eles usam para falar sobre o filho pródigo, que foi pelo mundo e esbanjou tudo que tinha, ou seja, gastar dissolutamente. Nós pedimos ao Senhor, não para que aquilo renda glória ao Senhor, mas simplesmente para nós vivermos os nossos prazeres e vontades. Então, eu quero um salário maior, mas em momento nenhum eu pensei se era para ajudar um irmão, se eu iria ajudar a igreja, se eu iria me comprometer de alguma forma. É simplesmente porque eu quero viajar mais. Quero postar mais stories. Quero postar vídeos e fazer com que as pessoas vejam o quão feliz e bem-sucedido eu sou. Nós precisamos aprender a pedir as coisas e avaliar os desejos do nosso coração. Então, muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Significa que se pedimos direito vamos receber? Não. Não, por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe. Esses dias uma amiga estava conversando comigo de algo que ela estava reclamando e depois ela lembrou que ela tinha orado por aquilo. E ela, olha, eu reclamei tanto, mas agora eu estava lembrando aqui que antes disso eu orei por isso. Só que eu não pensei nos prós e nos contras, eu só pensei nos prós. Quando veio os contras, a pessoa tentou correr. E aí eu falei, ainda bem que nem tudo Deus realiza. Né? Imagina a quantidade de coisas que ia chegar lá na frente e a gente ia falar, ai não, Senhor, desculpa, não era isso que eu queria afinal. Eu estava errado, eu estava enganado, não era bem por aqui. Então, nós dependemos do Senhor e reconhecemos a grandiosidade dEle e a paternidade dEle. Por isso que nós pedimos, porque sabemos que, se for bom para nós e para a glorificação do nome dEle, porque esse é o objetivo da nossa vida, Ele vai cumprir, Ele vai realizar. Mas, se Ele não realizar,
há uma grande chance de que ou o nosso desejo ele tenha a motivação errada, ou aquilo no final seria algo muito pior do que não receber. No final, ter aquilo traria ainda mais sofrimento do que não ter. Então, Deus está nos privando. Eu tenho lá em casa um pote de doce, dessa festa que as crianças vão e ganham sempre um monte de doce. E os meninos sabem que não podem pegar sem pedir. Isso significa que sempre que eles pedem, eu dou? Não. Então, eles pedem, às vezes, antes do jantar, pedem de noite, pedem qualquer hora do dia, eles tentam a sorte deles. Mas tem um horário, não, isso aqui, sobremesa depois do mão. De noite não dou doce, meus filhos já são agitados demais, não vai comer doce. Então, não significa que se pedir também, na hora certa, no modo certo, se pedir, a gente vai dar. Porque Deus cuida de nós. Como um pai, ele não é um tirano, ele é um pai. Então, nós precisamos reconhecer que não somos autossuficientes, que o grande problema da nossa vida conflituosa com quem quer que seja está dentro de nós, não está no outro, e que nós precisamos nos submeter à dependência do Senhor. E aí nós vamos para a segunda parte, que é o versículo 4. Quando nós cedemos a esses desejos, nos alinhamos com esses princípios mundanos, nós nos colocamos em rivalidade com o próprio Deus. Nós estamos em oposição ao Senhor. Você não está simplesmente ignorando ao Senhor. Veja bem, você está se colocando em oposição, em posição de guerra contra o Senhor. Que não divide a glória com ninguém, zela pelo que lhe pertence. Então, o 4 vai dizer assim, infiéis ou adúlteros, né? Não sei como é que está na versão de vocês. Aqui ele fala parecendo o quê? Oséias, Ezequiel, parece um profeta do Antigo Testamento, né? Adúlteros. Vocês não compreendem que a amizade, a afinidade, a filia com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aqui, irmãos, não é sobre você ter um parente, um amigo que é ímpio e você simplesmente parar de falar com essa pessoa. Não é sobre isso, não é esse tipo de amizade. É uma amizade que compartilha valores, princípios, que é aquilo que ele falou no começo. É o quê? A busca da satisfação pessoal. É isso que o mundo vive. É ultrapassar valores e princípios cristãos em busca da sua própria satisfação. Então, quando nós adotamos essa mentalidade, mesmo que travestidos de cristão, quando nós adotamos essa mentalidade, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. Nós somos capazes de ferir princípios bíblicos em prol dos nossos desejos. É o jovem que se afasta do Senhor porque quer viver em fornicação. É o homem, a mulher que termina o seu casamento porque quer ser feliz. Porque o importante é ser feliz. Eu não sou feliz aqui. Quero ser feliz. Então, nós abrimos mão de princípios e valores bíblicos e cristãos porque queremos viver a satisfação da nossa própria vontade. Quando nós fazemos isso, nós somos mundanos. Nós estamos agindo de acordo com os valores e princípios do mundo, onde o que importa é ser feliz. Disse Satanás. 1 João 2,15 vai falar o quê? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é o mundo que nós vivemos, natureza, não é isso. São os princípios que regem o mundo. São desses princípios que nós precisamos ir na contramão. É isso que nós precisamos lutar contra. E vencer aquela guerra que Tiago fala lá no começo, que está dentro de nós. Existe uma tendência dentro de nós a sermos mundanos. E quando nós cedemos a isso, nós nos tornamos inimigos. A expressão original da inimizade não é somente uma distância afetiva, mas é rivalidade, rebelião moral. Tinha a ver com as alianças hebraicas. Então, ou você tem uma determinada aliança com um, ou tem com o outro, o ensinamento do Senhor Jesus. Não dá para servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, vai agradar um e desagradar... Não tem como. Não dá para ser bom para o mundo e para o Senhor. E dá para fingirmos sermos cristãos e termos um comportamento mundano.
Há muitas pessoas usando a igreja, o púlpito, a palavra para buscar a satisfação de si mesma, em busca dos seus prazeres egoístas, em busca de se sobressair, de ficar famoso, de ter sucesso, de ter dinheiro, de ter uma agenda lotada. As pessoas estão corrompendo os princípios em busca da sua satisfação do seu desejo pessoal. Então, quando nós fazemos isso, somos considerados o quê? Adúlteros, como dizia o Antigo Testamento. E aí, o 5 tem um versículo muito polêmico, que diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. E aqui existe uma discussão teológica, se esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, se esse Espírito é o nosso Espírito que Deus nos deu na criação. A questão é, pronto, eu vou seguir a linha teológica em que nós consideramos ser o Espírito Santo dado por Deus aos homens. Até porque ele está falando de uma guerra interior. E essa guerra acontece entre a carne e o Espírito, foi o que Paulo nos ensinou. A grande questão aqui é, o sentimento de Deus, ele não é corrompido pelo pecado como os nossos sentimentos, que se inclinam aos desejos egoístas. Por isso a gente tem dificuldade quando ouve falar que Deus se arrependeu, porque a nossa noção de arrependimento é diferente. Então, quando a gente ouve falar do ciúme de Deus, a gente também tem uma tendência a pensar nesse ciúme patológico. Mas as nossas emoções não são como as emoções do Senhor. Nós traduzimos para uma linguagem que a gente consiga entender, mas não significa que é a mesma coisa. Porque o Senhor não foi corrompido pelo pecado, como nós fomos. Então, o nosso ciúme, ele tem uma tendência a se tornar patológico, destrutivo, como nós vemos muitos casos acontecendo. Muitos crimes passionais que são cometidos por causa de ciúme. Mas aqui, apesar da palavra que Tiago usa não se repetir em nenhum outro livro, o Velho Testamento traz a ideia de um Deus que sente ciúmes, de um Deus que é zeloso. Êxodo 34:14 diz o quê? Deus é zeloso, seu nome é Deus zeloso. Deuteronômio 32:21 fala assim: provocaram-me ciúmes com aquilo que nem Deus é, e me irritaram com seus ídolos inúteis. Então, quando eu coloco o meu desejo pessoal acima de tudo, eu estou fazendo dele o meu ídolo. Estou provocando o ciúme do Senhor. É um zelo ardente. É a questão de você saber aquilo que é seu sendo dado para outra pessoa. O Espírito Santo de Deus em nós quer prioridade e exclusividade. Não aceita que aquilo que é para o Senhor, que é a nossa adoração, nossa devoção, nossos pensamentos, nosso desejo, nosso objetivo de vida, seja oferecido a outro ídolo, que no caso somos nós mesmos. A minha satisfação, o meu desejo. Então, nessa nova aliança, o Espírito de Deus, que habita no crente, ele clama por fidelidade. E não apenas em ações, como antigamente, mas também em afetos, desejo e lealdade interna. É tudo. Ele agora quer tudo. Como já foi falado aqui muitas vezes, né? O Senhor, ele não veio quebrar a antiga aliança, mas reformar e deixar ainda mais difícil de ser cumprido, na verdade. Porque agora não é só mais uma fidelidade relacionada à adoração física, ao comportamento, onde eu sacrifico, o que eu sacrifico, como eu sacrifico, não. Está voltado para a intenção do meu coração. É por isso que o Senhor vai falar, aquele que olhar para uma mulher cobiçar, ele já cometeu adultério. Por quê? O Espírito Santo agora, ele quer tudo. Ele não quer só o exterior, ele quer tudo. Então, ele vai dizer, vocês vão me dizer que é inútil, que a Escritura está afirmando isso, que o Espírito de Deus tem ciúmes, que exige de nós atenção exclusiva, fidelidade absoluta e completa adoração. Só a Ele. Como foi falado aqui ontem sobre a festa da reforma, uma das solas é o quê? Somente a Deus a glória. Somente a Ele. Só Ele é digno da minha adoração, da minha devoção. E a adoração é colocar algo como um objetivo principal, onde eu faço tudo para chegar àquele ponto, àquele aspecto. Então, eu posso me tornar o meu ídolo. Os meus desejos, as minhas vontades, a minha família pode se tornar o meu ídolo. O meu marido pode se tornar o meu ídolo. A partir do momento em que eu ultrapasso princípios bíblicos para que ele se sinta feliz.
Então, nisso nós provocamos o zelo do Senhor. Paulo também fala em 1 Coríntios 10, 22. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Vamos fazer com que o Espírito Santo de Deus que habita em nós e o Senhor sinta ira por nós? Por que uma mulher às vezes briga quando o marido vai para o futebol? É porque ele foi para o futebol? Não. É porque ela está reclamando daquela atenção que deveria ser dada a ela, está sendo dada a outra pessoa. O tempo que ela acredita que deveria estar sendo devotado a ela, está sendo devotado a outro propósito. A atenção que ela gostaria que estivesse sendo devotada a ela, está sendo voltado para outro propósito. Então, vocês, homens, aprendam a se equilibrar melhor. Dê atenção para essa mulher, para que essa mulher deixe você ir para o futebol. Mas é exatamente isso. Então, nós estamos dando atenção, devoção àquilo que não é o Senhor, aquilo que não é a vontade de Deus, aquilo que não é o interesse e o princípio do Senhor. E com isso provocamos a ira do Senhor. E nos tornamos seus inimigos. Nos tornamos completamente mundanos. Então, nós precisamos ter essa atenção. E aí a gente chega no versículo 6, que é a ponte teológica. Então, Tiago, ele começa trazendo ali as acusações, a reflexão do quão miserável nós somos, quão pecadores nós somos, mesmo quando por fora parece que está tudo bem, mas nosso coração está completamente voltado para o mal. E ele vai trazer agora a solução. Qual é a solução para os vossos problemas? Qual é a solução para essas contendas, para as intrigas? Em humildade, se acertar com Deus. Deus não nos deixa perdidos nessa rivalidade que existe dentro de nós, mas Ele abre um caminho de volta. E esse caminho começa onde o orgulho termina, na submissão a Deus, na humilhação ao Senhor. Então, o 6, ele vai dizer assim, antes, ou seja, apesar disso tudo, Ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui, provavelmente, ele está fazendo uma referência a Provérbios. Provérbios 3:34 fala praticamente a mesma coisa. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Tiago, aqui nesse capítulo, irmãos, ele passeia na Bíblia. Uma coisa, parece um pregador temático. Ele vem trazendo muitas referências da Torá, dos ensinamentos de Jesus, de tudo. Mostrando que ele não está falando de si mesmo, mas inspirado pelo Senhor que inspirou os seus profetas. Então, ele vai dizer, antes ele dá maior graça. Ou seja, em face a essa hostilidade e ao orgulho arrogante, Deus ele responde com um suprimento ainda maior, mais abundante de favor imerecido. Porque onde abundou o pecado, então ele sente zelo ardente, mas apesar disso ele percebe, ele precisa de mais da minha graça. Ele precisa de mais do meu favor. E disponibiliza para nós graça e favor imerecido. O Senhor sempre disponível para nos conceder aquilo que nós precisamos para agirmos de acordo com a sua vontade. Olha como Ele é um Deus de amor. Ele não só nos dá diretrizes, mas Ele nos ajuda a caminhar por esse caminho. Ele segura a nossa mão, Ele nos coloca de pé, Ele nos concede o Espírito Santo, Ele nos dá graça. Então, nós precisamos nos humilhar, dar graça aos humildes. Irmão, humildade não é falsa modéstia. Humildade não é baixa autoestima. Humildade não é pobreza. Humildade não é subserviência. Muito pelo contrário. Humildade é você ter consciência de todos os seus valores, de tudo que você tem e possui, e saber que isso não te faz melhor do que ninguém. Isso é humildade. Não é simplesmente eu fingir que, não, mas eu também não sei. Não, irmãos, isso não é humildade. O humilde, ele conhece o seu valor, mas ele entende que isso não o coloca em posição de superioridade a ninguém. Nós somos todos iguais, Deus não faz acepção de pessoas.
todos nós dependemos da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Todos nós dependemos de orar e pedir ao Senhor e apresentar os nossos planos ao Senhor. Os meus planos não vão ser mais bem-sucedidos porque eu tenho a formação XPTO. Não, eu preciso da graça e da misericórdia de Deus como qualquer um. Porque sem isso, os meus planos simplesmente podem não acontecer. Ou podem simplesmente se realizar para a minha destruição. Então, Spurgeon vai dizer, se ele fosse um tirano, poderia ser corajoso resistir. Mas como ele é um pai, é ingrato se rebelar. É ingrato nos rebelarmos contra o Senhor. Agirmos de maneira contrária aos seus ensinamentos. É ingratidão, não é só rebelião, irmãos. É ingratidão. É ingratidão do nosso coração por tudo que Ele fez por nós. E a gente tem no versículo 7, ele vai falar, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E essa palavra aqui do resistir, no original, é o mesmo que ele usa antes. Que Deus resiste aos soberbos. Então, essa resistência, ela é mesmo parecida. E se o orgulho é uma resistência contra Deus, a humildade é a resistência contra o diabo. E essa é a melhor parte, irmãos. O inimigo pode ser vencido. Pode ser vencido. E ele foge quando encontra uma oposição firme e espiritualmente armado. Não é uma espera passiva diante do inimigo. Esse resistir não é uma espera passiva. É você se colocar posicionado, revestido das armaduras de Deus como um soldado. Você está pronto para lutar. E você só precisa resistir. Mas como a essência do inimigo é o egoísmo, é a soberba, é a autossuficiência, a humildade é o que o desarma. Colocarmos como dependente do Senhor, nos humilharmos perante o Senhor, nos submetermos ao Senhor, é o que desarma o inimigo. Porque a essência dele é a soberba. E se ele consegue encontrar em nós alguma raiz de soberba, é por ali que ele vem. Eu lembro que teve um tempo que tinha na Netflix uma série chamada Lúcifer. E eu cheguei a assistir vários episódios, eu achava muito interessante. Lúcifer, ele se apresentava como homem e tal. E ele, quando ele queria atingir alguém, ele olhava nos olhos das pessoas. E ele falava assim, qual é o seu desejo? E ele olhava bem fundo nos olhos da pessoa, tentando identificar qual era o desejo daquela pessoa. Porque através daquilo ali ele conseguiria destruir a pessoa. Eu achava tão interessante, porque biblicamente é exatamente isso. Nós somos tentados pelas ambições do nosso coração. Pelo desejo do nosso coração. E o pecado consumado gera morte. Mas ele sabe aquilo que nós desejamos. Então ele pensa, ok, qual é o real desejo do seu coração? O que tem aí de vontade? Porque é nisso que eu vou trabalhar. Mas quando nós submetemos desejos, vontades, lutas internas, desejos arrogantes aos pés do Senhor e resistimos ao inimigo, então ele foge. E é aqui que a gente tem a chave da batalha espiritual. A batalha espiritual. 3 passos. Submeter-se a Deus, resistir posicionado, revestido da armadura de Deus contra o inimigo e confiar. Confiar o quê? Na promessa. Qual é a promessa? Ele vai fugir. Ele não vai aguentar. Ele não aguenta muito tempo. Foi o que ele fez com o Senhor Jesus. Ele veio, tenta, perturba o Senhor Jesus, resiste. E a Bíblia diz que ele faz o quê? Em Lucas fala que ele se ausenta por um tempo. Isso aqui é importante, irmãos. Porque você vai resistir, ele vai fugir, mas em algum momento ele volta. Então, nós precisamos dos outros imperativos, o versículo 8, 9 e 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, não é só resistir, não basta resistir. Nós precisamos avançar em direção ao Senhor, fazer a nossa parte, buscar ao Senhor. Essa aproximação é progressiva. E quando nós fizermos, cada gesto de fé, de arrependimento, de oração sincera, vai diminuir a distância entre Deus e o homem. Então ele vai falar, se achegue a Deus, e Ele
se achegará a nós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo duvidoso, você que pensa uma coisa, pensa outra, não sabe o que é, sua vontade é totalmente desleal, limpa o vosso coração. Então ele está fazendo um convite a uma conduta invisível, que reflete o nosso íntimo, limpai o vosso coração, referindo às motivações, e depois uma conduta o quê? Externa, que é a carta de Tiago. Você limpou o seu coração, então agora você purifica a sua mão. Eu sei o que tem no seu coração e sonda, mas agora eu quero que você externalize isso. Você agora, através das suas ações, vai demonstrar que o seu coração foi verdadeiramente purificado. Através das suas ações, você vai demonstrar que o seu coração foi verdadeiramente limpo, entregue pelo Senhor. Então ele fala, chegai-vos a Deus, purificai as mãos, limpai o coração. E o 9 ele fala, afligi-vos, lamentai e chorai. Convertam o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. Aí ele fecha o que ele começou no 6. E ele vos exaltará. Então a gente tem várias ordens, vários imperativos. Quais são? Sujeitai, resistir, chegai-vos a Deus, purificai as mãos, limpai o coração, afligi-vos, lamentai. Isso aqui é o quê? Demonstre que você está verdadeiramente arrependido. Reconheça. Reconheça. O seu coração, reconheça. Que você necessita, que você precisa. A palavra de Deus ela vai falar que a tristeza, segundo Deus, ela opera o quê? Arrependimento. Não é uma tristeza que traz remorso. Quero morrer, não aguento mais a minha vida. Não. É uma tristeza que traz arrependimento. Senhor, como eu sou miserável. Tem misericórdia de mim. Tem compaixão da minha vida. É assim que a gente fica preparando a pregação, irmão. Jesus Cristo. Aí você lê o negócio, aí para, respira, dá uma volta e volta. Senhor, me ajuda. E agora, Jesus? Humilhai-vos. Nós temos que reconhecer que muita da nossa alegria, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, ela é falsa. Ela é falsa. Então ele está falando, vocês estão aí felizes, contentes, mas vocês precisam chorar e se lamentar. Vocês precisam reconhecer para que Deus possa nos perdoar. E aí, a gente passa para o próximo ponto. A verdadeira reconciliação com Deus se reflete no relacionamento de amor e paz com o próximo. É engraçado porque, irmãos, parece que são vários blocos separados, mas não são. Se a gente for ver, ele está completamente interligado um assunto com o outro. E aí no versículo 11 e 12, depois que ele fala assim, você fez tudo isso, consertou o problema de dentro, a origem que a gente estava falando lá no versículo 1, resolveu esse problema da origem? Então agora você vai viver isso daí. Aí ele chega no 11 e fala, irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? E aí que a gente tem a base do não julgueis. Só Deus pode me julgar, irmão. Isso não é bíblico, pelo amor de Deus. Parece bíblico, não parece? Parece bíblico. É isso. Porque a gente tem essa mania de pegar um versículo que satisfaz o desejo do nosso coração e usar aquilo para justificar os nossos erros e as nossas falhas. A Bíblia ela é para nos confrontar, irmãos. Ela é para nos confrontar. Se algo da Bíblia traz base para a satisfação do meu desejo pessoal e carnal, que não acrescenta em nada na igreja, não edifica meus irmãos, eu provavelmente estou enganado em cerca do que eu estou lendo. Porque o objetivo nunca vai ser a nossa satisfação pessoal, a satisfação dos desejos da nossa carne, sem que o nome de Deus seja glorificado, sem que meu irmão seja edificado por aquilo que Deus está me dando. Então ele vai falar, ok, você resolveu o seu problema interno, agora a gente trata do problema externo, porque a origem estava lá. Então quebramos a parede toda, identificamos ali onde é que estava o vazamento, selamos o vazamento. Agora nós vamos tratar daquilo que é visual, exterior, certo? Vamos emassar essa parede, vamos pintar essa parede, eu não sei exatamente a ordem. Vamos lixar a parede, lixar antes de pintar, provavelmente. Vamos tratar da parte de fora, né? Os irmãos entenderam. E aqui, irmãos, a palavra a expressão do falar mal é muito mais um espaço para calúnia e palavras destrutivas entre os membros do mesmo corpo.
que muitas vezes acontece. Nós falamos sobre pessoas, coisas que difamam essa pessoa. E não é isso que nós deveríamos fazer. Nós colocamos uns contra os outros. E não é isso que um coração purificado pelo Senhor vai fazer. Ele precisa externar que ele está livre dos conflitos internos. Por que eu estou querendo criar um conflito entre uma pessoa e outra? E aí eu preciso examinar o meu coração. Ainda há dentro do meu coração uma raiz de ambição egoísta. Eu estou querendo o quê? Que seja mais meu amigo do que da outra pessoa? Eu quero me sobressair? Eu quero diminuir o outro para que eu me sinta melhor? Então é um falar mal, falar contra, denegrir uma pessoa com intenção destrutiva, com intenção de condenar em vez de restaurar. E depois, o julgar, ele não se refere a avaliações justas de conduta. Do contrário, irmãos, toda disciplina eclesiástica estaria fora de contexto bíblico. Mas é o ato de condenar o outro com base no quê? Nos meus critérios carnais. O que eu acho que está certo e que está errado. Baseado em orgulho, em inveja, em desejo de autoafirmação. Então, eu reclamo de alguém que canta de uma determinada forma, que prega de uma determinada forma, que ora de uma determinada forma. Mas por quê? Com base em quê que eu estou condenando, dizendo que essa pessoa está fazendo isso errado? Porque eu acho que é errado? Porque eu acredito que não é assim que se faz? Ou eu tenho verdadeiramente uma base bíblica para isso? O Evangelho não ensina a julgar para condenar, mas, se necessário, corrigir para restaurar. E sempre com espírito de mansidão, como ensinou Gálatas capítulo 6, versículo 1. Nós temos sempre que, se ver o seu irmão está em pecado, você, não só a sua liderança, tem a responsabilidade de chamar esse irmão e apontar o erro. Todos nós temos a responsabilidade de ajudarmos o nosso irmão a andar de forma correta, de acordo com a palavra. A diferença é que nós julgamos o quê? Ações, não pessoas. Nós julgamos ações, pecados. Não é porque a pessoa cometeu um determinado ato que agora eu decido e condeno essa pessoa e digo, já era. Esse ali não tem mais jeito não, esse ali é um caso perdido. Ah, pastor, nem adianta orar mais não, é um caso perdido. O que eu estou fazendo? Eu estou julgando, condenando, assumindo o lugar de legislador. Eu estou ultrapassando. Eu estou dizendo que a lei está errada. Quando diz que eu tenho que amar uma determinada pessoa, porque essa pessoa não merece o meu amor. Então, com isso, eu estou me sobrepondo à lei. Eu estou ultrapassando os mandamentos do Senhor para cumprir os meus desejos. E a gente volta lá para o primeiro versículo. Está vendo como é que está tudo? Está tudo relacionado. É eu dizer, ok, a Bíblia manda eu ser submissa ao meu marido, mas é impossível, ele é um grosso, ele é isso, ele é aquilo. Esquece, isso não vai acontecer. Quando eu faço isso, eu estou julgando a lei se ela é apropriada ou não. Eu estou dizendo se ela realmente estava correta ou não. Acho que Deus estava meio assim quando definiu esse mandamento. Porque, irmãos, nós não podemos esquecer. A gente brinca muito falando sobre como lidar com pessoas difíceis. Como amar o próximo é difícil. Mas é um mandamento do Senhor. E a gente se esquece que nós somos o próximo de alguém. Você é o próximo difícil de alguém. Essa é a realidade. O meu jeito pode ser ótimo para uma pessoa e pode ser muito ruim para outra. E essa pessoa vai ter muita dificuldade em me amar. E eu vou ser o próximo difícil para ela. A gente acha que o próximo difícil é só quem está do lado de fora, né? A gente precisa voltar lá. O problema está dentro de você. Não está do lado de fora. Somos nós que somos ruins. Então, a questão do julgamento, da correção, ela está voltada para quê? Orgulho espiritual, arrogância religiosa e presunção ética. É o que ele está falando desde o começo. Vocês se acham superiores uns aos outros e querem definir. Era o que acontecia naquela época. Tinha muitas vertentes judaicas e eles diziam, vocês não são salvos, vocês não seguem os mandamentos da Torá, você não guarda o sábado, você não participa das festas. Havia tudo isso. E se achavam uns melhores do que os outros. Como a gente teve há muito tempo o pessoal da igreja pentecostal criticando o pessoal da parede preta criticando o pentecostal. Então, um se achando melhor do que o outro, julgando quem está certo, quem está errado, quem faz e quem não faz. Se colocando acima da lei do Senhor e condenando. Quem somos nós, irmãos? Eu acredito na multiplicidade dos dons, da manifestação do Senhor, e que Ele se revela a cada grupo da sua maneira. No final, a gente vai se juntar todos e vamos descobrir quem é o Senhor na sua totalidade. Mas até lá, deixe o seu irmão adorar.
Como diz aquele corinho, né? Deixa o menino rodar. Deixa ele, irmão. Deixa ele. Está louvando, está adorando ao Senhor, não está me obrigando a fazer igual, deixa ele. Então é sobre isso, tá bem? Nós precisamos sim julgar segundo a Santa Palavra, julgar segundo os frutos, nós precisamos estar atentos, porque é isso que a palavra do Senhor diz. Aqui o objetivo do ensinamento, irmãos, é sempre trazer equilíbrio. Tá? Eu não ficar nem no 8 nem no 80. Então é o equilíbrio. Aqui é o equilíbrio o quê? Entre a libertinagem daquele que fala, ninguém pode me julgar, e que decide viver deliberadamente, não estou nem aí para nada, e aquele que traz o legalismo, dizendo, se você não agir dessa determinada forma, você está condenado, você já era para você é ímpio, você vai para o inferno e etc. Então, é trazer o equilíbrio aqui no meio. A gente vê Paulo falando em 1 Coríntios 5,12. Como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Expulsem o perverso do meio de vocês. Jó 7,24 diz, João, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, é essa questão, é justo. Não pode ser movido pela minha inveja. Não pode ser movido. Eu não gosto dessa irmã prega assim, isso não é de Deus, não. Que não é de Deus por quê? Quem falou isso? Porque ela prega gritando, não sei o quê. Onde é que Deus está nisso? Eu não sei, velho. Mas não sou eu que posso definir se a pessoa está falando do Senhor ou não. Então, nós temos que ser justos, porque aquilo ali pode ter uma raiz de quê? De inveja. Às vezes, queria eu estar ali. Né? Às vezes, pode ser isso. Então, é o julgamento no sentido de discernimento espiritual versus o juízo, que é condenatório, arrogante, definitivo, e esse cabe somente ao Senhor. Então, nós devemos fazer isso com humildade, julgando ações, não pessoas. Por quê? O julgamento em amor, ele atrai o pecador para a graça. O julgamento pecaminoso priva o homem da graça. E por isso ele se coloca acima da lei do Senhor. Esse é o objetivo, é que todos sejam alcançados, perdoados, restaurados pelo Senhor. Então, quando eu falo, irmão, isso aqui está errado, vem aqui, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, nós vamos te ajudar, você vai andar com o Senhor, nós estamos do seu lado, vai dar tudo certo. É diferente quando eu falo, olha, fulano fez isso, deixa para lá, isso aí já era, um caso perdido. Esquece. Esse é o julgamento errado. E para terminar, a autoconfiança pecaminosa e o reconhecimento da soberania de Deus. Quando a gente troca a autossuficiência pela dependência, devolvendo o trono a quem o tem por direito. Eu tiro do trono meus desejos, minhas vontades, meu querer, minha supercapacidade, meu superconhecimento e dou ele para o Senhor. Então, a autoconfiança pecaminosa, quando nós reconhecemos, ele vai falar assim a partir do 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos o ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais as vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E aqui ele pode estar fazendo uma referência a Provérbios 27:1. Fala também sobre isso. Não se gabe do dia de amanhã. Você não sabe o que esse dia ou aquele vai poder trazer sobre você. Reconheça a soberania de Deus. Pare de achar que você é autossuficiente. Pare de achar que é você quem resolve os seus problemas. Porque na hora que dá ruim nos nossos planos, o que a gente faz? Ai, Senhor, me ajuda aqui que aquele plano que eu fiz lá no começo não está dando muito certo, não. Lembra que eu trouxe um plano aqui para você dar um visto? Eu te apresentei o meu projeto para você dar um carimbo. Então, agora, lá atrás no planejamento que eu não apresentei para você, não tinha rúbrica em todas as páginas, está dando um problema. E nós precisamos reconhecer a soberania de Deus, que está completamente fora dos nossos moldes. Está completamente fora do que a gente acha que é certo, que é errado. Eu vou fazer A mais B é igual a C. Irmãos, Deus não faz isso, não. Como tem alguns louvores, né? Deus abre porta onde não tem parede, é uma coisa assim. Ele faz do jeito que ele quiser fazer, irmão. Se ele quiser te abençoar, vai ser com plano, sem plano, com projeto, sem projeto. Veja bem, não é errado você se planejar. O nosso Deus é um Deus de planejamento.
É errado você colocar Deus acima dos seus planos. Perdão, errado. É errado você colocar os seus planos acima de Deus. Isso, estão atentos, hein? Muito bem. Olha, vamos pegar aqui, ó, o livro de Jó. 40 e poucos capítulos. Quando a gente pensa no livro de Jó, a gente fala sobre o quê? A aflição de Jó e a restauração de Jó. Irmãos, isso ocupa 3 capítulos, praticamente. A gente está falando de 40. Mais de 40. Então, o livro de Jó não é sobre a aflição e a restauração de Jó. É um debate teológico sobre a soberania de Deus, que não se encaixa dentro daquela mentalidade. Qual era a mentalidade deles? Se você for justo, se você for bom, se você for fiel, você vai ser abençoado. Se você for mau, se você for pecador, Deus vai te punir. E a discussão toda do livro é sobre o quê? Deus não se encaixa naquilo que nós criamos, as caixinhas que nós criamos e colocamos ele lá dentro. E Deus vai mostrar, eu posso agir completamente diferente disso. Era o ensinamento que eles tinham. E a discussão era o quê? Os amigos de Jó provando com base nisso que ele pecou e Jó provando com base nessa mentalidade que ele não pecou e alguma coisa estava errada. E aí depois Deus vai se revelando a Jó e falando, eu faço o que eu quero do jeito que eu quero, não interessa a mentalidade que vocês construíram sobre mim. Então, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus, dar a Ele a devida adoração, colocar no lugar dEle, colocarmos Ele no seu trono. E sabermos que é Ele quem está no controle de tudo. Então, Ele vai falar, vocês dizem, eu vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Era a forma de sobrevivência daquela época, o comércio dos judeus. Eles iam para Tiro, iam para Sidom, viajavam, faziam tudo o que tinham que fazer. Só que, será que em algum momento eles diziam, vamos fazer isso e etc e tal, para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus, para a manifestação do poder de Deus? Deus não entrava na equação. E é isso que Tiago está condenando. Deus não entrava, havia uma pretensão orgulhosa, uma independência orgulhosa, que é a raiz de todo pecado, que foi o caso de Lúcifer. Então, Deus não estava presente nos planos, e hoje nós fazemos exatamente igual. Trazemos nossos planos para que Deus possa dar um carimbo. Para termos a ideia de que Ele está validando os nossos planos. Paulo reconhecia e vivia esse princípio. O que Paulo falava? Se for da vontade de Deus, irmãos, eu voltarei e vou ter convosco. Mas eu irei muito em breve, se o Senhor permitir. Eu vou ficar um tempo aqui com vocês, se o Senhor permitir. Houve um tempo... Eu não sei aqui, mas no Brasil era assim. Os antigos, tudo que falavam. Vai fazer isso aqui? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, irmãos, não é só uma religiosidade. É o reconhecimento que Ele está acima de todas as coisas e que nós devemos reconhecer que nós não somos absolutamente nada. Precisamos de humildade e dependência de Deus. É isso que é essencial para a vida cristã. Eu não posso pensar que o meu conhecimento me coloca aqui e dizer, Senhor, eu vou orar 10 minutos porque eu preciso preparar a mensagem. Isso não faz nenhum sentido, porque eu sou dependente da graça do Espírito Santo de Deus para falar qualquer coisa. Se eu tenho todos os dias 1 hora de oração, eu não posso chegar e falar, Senhor, essa semana eu só vou orar 10 minutos, porque você sabe que eu tenho que preparar a mensagem. Isso é colocar o meu plano, o meu projeto acima do Senhor, mesmo que a intenção, perceba, pareça boa. Parece muito bom, mas no fundo eu estou tirando Deus do trono que lhe é devido. E eu estou colocando em mim a minha própria confiança, na minha capacidade. Eu estou colocando no meu conhecimento a minha confiança. Quando na verdade eu preciso, Senhor, eu preciso me planejar. E eu tenho a obrigação de planejar melhor o meu tempo, mas eu sou carente da sua instrução. Da manifestação do seu Espírito, da orientação que o Senhor tem para mim. É a tua vontade, é a tua palavra, ela deve ser ministrada da forma que o Senhor quer, não da forma que eu quero. Então ele vai falar com ele, vocês fazem isso, fazem aquilo, em vez de dizer, nós só faremos isso se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Porque o que é a nossa vida, irmãos? Não é nada. É uma neblina que aparece e logo se dissipa. E aí ele termina dizendo, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecado. Ele está dizendo, está pecando. O que ele está dizendo? Vocês são cristãos. Vocês sabem que a humildade e a dependência é essencial na vida cristã. E se vocês sabem disso e não fazem,
você está pecando. Se vocês sabem que precisam deixar de ser autossuficientes e entregar a Deus o controle, e vocês não fazem, vocês estão em pecado. E o que nós precisamos pensar, irmãos, há muita autossuficiência disfarçada de planejamento. Há muito pecado de autossuficiência disfarçado de organização. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro, e eu esqueço do Senhor, do meu compromisso, da minha responsabilidade com o meu Deus, com a minha igreja, com os meus irmãos, porque eu estou voltado para os meus planejamentos, que muitas vezes são simplesmente a capa aceitável para a minha autossuficiência. Lembra? Qual é o problema? Qual é a origem do pecado que ele fala lá no primeiro versículo? Dentro de nós. Então, muitas vezes nós estamos fingindo que somos organizados e planejados, como na verdade, o que nós estamos fazendo é, eu preciso resolver, eu preciso dar um jeito, sou eu que faço isso aqui, sou eu que faço aquilo ali, sou eu que vou dar um jeito, isso aqui, etc, e tal, blá, blá, blá. Nós somos tentados pelo desejo do nosso coração de satisfazer o nosso ego, de que nós somos capazes, de que nós vamos operar. Então, Tiago, ele chama uma conversão contínua, coerente, com uma resposta ao Deus que dá graça aos que se curvam. Tiago 4,17, não deve ser lido como uma advertência isolada, mas como a síntese moral de todo o argumento da carta ao Tiago. Saber fazer o bem, à luz da palavra, como diz no capítulo 1, da fé verdadeira, como diz no capítulo 2, da sabedoria do alto, como diz no capítulo 3, da sujeição a Deus, como vimos no capítulo 4. Se recusar a agir sobre esse saber, é se colocar deliberadamente no campo da impiedade. E esse é o juízo mais severo, pecar não por ignorância, mas por insubordinação consciente. Que nós possamos aceitar, irmãos, aceitar que nós precisamos todos os dias nos converter, que nós precisamos demonstrar em ação que nós fomos convertidos, que nós precisamos demonstrar no relacionamento que nós tivemos o nosso coração purificado pelo Senhor, que nós possamos retornar ao Deus que, aonde abunda o pecado, tem muito mais graça liberada. Por mais que você pense que é difícil, eu não dou conta, eu não consigo, a luta interna é muito grande. Irmãos, Deus dá maior graça. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.